Olá, queridos alunos, aqui é o professor Daniel Cossa e neste vídeo nós vamos falar sobre princípio de conservação da energia mecânica. Para que vocês possam compreender o vídeo da aula de hoje, convém que tenham assistido os vídeos anteriores em que nós definimos o conceito de energia mecânica, definimos o conceito dos tipos de energia mecânica, refiro-me à energia cinética e energia potencial. Então, focando-nos nesta aula, o princípio de conservação da energia mecânica baseia-se fundamentalmente no princípio de conservação da energia, partindo do princípio de que nenhuma energia é criada, mas sim é transformada. Então, para nós entendermos o conceito do princípio de conservação da energia, devemos definir aqui dois tipos de sistema: o sistema conservativo e o sistema não conservativo. Então, o princípio de conservação de energia aplica-se principalmente para sistemas conservativos. E este princípio diz o seguinte: na ausência de forças dissipativas, a energia mecânica de um sistema vai manter-se constante. A energia mecânica de um sistema mantém-se constante se nós assumirmos que não temos forças dissipativas. Quando fala-se de forças dissipativas, refere-se, neste caso, às forças de atrito que podem atuar sobre um sistema e a resistência do ar que pode existir durante o movimento de um determinado objeto. Então, se nós assumirmos que a força de atrito de um sistema é igual a zero e a resistência do ar também é igual a zero, então significa que nesse sistema não existem forças dissipativas. Não havendo forças dissipativas, a energia mecânica do sistema vai manter-se constante. O que é que nós queremos dizer com isso? Que se nós tivermos um objeto que sai de uma posição A, movimenta-se ao longo de uma trajetória para uma posição B, se durante este troço a força de atrito e a resistência do ar forem consideradas nulas, então significa que a energia mecânica do sistema no ponto A deve ser igual à energia mecânica do sistema no ponto B, de acordo com o princípio de conservação da energia mecânica. Ou seja, assumimos que durante este movimento não há perdas de energia no sistema ao movimentar-se da posição A para a posição B. Então, podemos assumir, considerando isso e lembrando, de acordo com a definição que nós demos à energia mecânica, que a energia mecânica de um sistema é igual à soma da energia potencial. Neste caso, como já estamos a trabalhar com a posição A, então significa que teremos energia cinética na posição A, mais energia potencial na posição A, que deve ser igual à energia cinética na posição B, mais energia potencial na posição B. Então, a energia mecânica e a energia cinética e a energia potencial somam-se, e a soma dessas duas energias dá-nos a energia mecânica. Lembrando que a energia potencial ela pode ser energia potencial gravitacional, neste caso no ponto A, ou energia potencial elástica no ponto A. Então, o mesmo acontece com a energia potencial no ponto B. Podemos ter energia potencial gravitacional no ponto B ou energia potencial elástica no ponto B. Então, tendo em conta este aspecto da soma das duas energias, ao aplicarmos o princípio de conservação de energia mecânica, devemos estar em condições de identificar o tipo de energia potencial existente no ponto A ou o tipo de energia potencial existente no ponto B. Então, se a energia potencial que nós temos no ponto A for energia potencial gravitacional, então aqui substitui-se pela fórmula da energia potencial gravitacional. Se no caso for energia potencial elástica, então nesta expressão substitui-se pela fórmula da energia potencial elástica. Então nós podemos ter um exemplo para compreendermos muito bem a aplicação do princípio de conservação de energia mecânica. Se nós tivermos um objeto que se movimenta desta posição, que nós chamamos de posição A, com uma certa velocidade ao longo desta trajetória,
e este objeto choca-se com uma mola que encontra-se presa a um determinado obstáculo. Então, significa que este corpo no ponto A possui ou armazena um tipo de energia que durante o choque com a mola vai transformar-se noutro tipo de energia. Neste caso, o choque da mola considera-se o ponto B. Então, nós podemos aplicar o princípio de conservação de energia mecânica para resolver este tipo de problemas, em que nós vamos assumir que a energia mecânica no ponto A deve ser exatamente igual à energia mecânica no ponto B. Então, se nós assumimos isso e pela definição que nós demos, a energia mecânica é igual à energia cinética no ponto A mais energia potencial no ponto A. Isto deve ser igual à energia cinética no ponto B mais energia potencial no ponto B. Então, olhando para a figura ou para o nosso exemplo, nós facilmente percebemos que este corpo, estando ele em movimento, possui energia cinética. E pelo fato de estar assente à superfície, ou seja, não se encontrar a uma determinada altura em relação ao solo, podemos considerar que este corpo não possui energia potencial gravitacional, porque a altura é igual a zero. Então, se a altura é igual a zero, significa que o corpo não armazena energia potencial gravitacional. Como também não está ligado a nenhuma mola no ponto A, então também não armazena energia potencial elástica. Então, desta forma, podemos assumir que a energia potencial no ponto A é igual a zero. Sendo assim, no ponto A teremos apenas energia cinética no ponto A, que será igual. No ponto B, devemos fazer exatamente a mesma análise. A energia cinética que o corpo possui no ponto A, ao chocar-se com a mola, toda ela vai ser transformada em uma outra forma de energia. E pelo que nós vimos na aula passada, quando um corpo choca-se com uma mola, este corpo transfere a sua energia para a mola e esta energia é armazenada na forma de energia potencial elástica. De tal forma que este corpo, ao chocar-se, vai ficar preso à mola e a sua velocidade vai anular-se. Se a sua velocidade anula-se no ponto B, significa que nós não temos energia cinética no ponto B, o que quer dizer que a energia cinética é igual a zero. Esta energia cinética não foi perdida, mas sim foi transformada numa outra forma de energia que nós chamamos de energia potencial elástica no ponto B. Então, desta forma, encontramos ou aplicamos o princípio de conservação da energia mecânica para esta figura. Neste caso, podem pedir neste tipo de exercício para determinar a velocidade deste corpo, ou a constante elástica, ou ainda a deformação da mola sofrida pela mola. Então, nessa situação, nós substituímos aqui nesta expressão, porque sabemos que a energia cinética máxima é massa vezes velocidade no ponto A ao quadrado dividido por 2. E esta expressão será igual à fórmula da energia potencial elástica, que pelo que vimos na aula passada, energia potencial elástica é constante elástica vezes a deformação da mola ao quadrado, também dividido por 2. Então, nós vamos deixar a expressão neste formato, porque dependendo daquilo que vai ser pedido no exercício, vocês podem fazer outras transformações de tal forma a encontrarem a grandeza que vos é pedida. Se pedirem para calcularem a velocidade, então vão isolar nesta fórmula a velocidade, passando as outras grandezas para o segundo membro. Ou, se estiverem a pedir a constante elástica, também procede da mesma maneira. Isolamos a variável que nos é pedida. Então, este é o princípio de conservação de energia mecânica para um sistema conservativo, assumindo que não existem forças de atrito para influenciarem
o movimento do corpo. Agora, assumindo que existem forças de atrito que possam influenciar o movimento do corpo, ou seja, a força de atrito neste caso é diferente de zero e a resistência do ar também é diferente de zero. Então, neste tipo de sistema, considera-se sistema não conservativo, ou seja, é um sistema dissipativo. O que significa dizer sistema dissipativo? Significa que durante o movimento do corpo, ao sair da posição A para uma outra posição B, a energia mecânica neste sistema já não é constante, ou seja, a energia mecânica é diferente de uma constante. Significa que a energia mecânica varia ao longo do corpo, ao longo do troço ou do percurso da posição A para a posição B. Nessa situação, a força de atrito, ou seja, existe uma força de atrito que faz com que esta energia altere durante o movimento do corpo da posição A para a posição B. Então, para nós determinarmos a energia mecânica que foi perdida durante o movimento do corpo da posição A para a posição B, basta para isso subtrairmos a energia mecânica no ponto B pela energia mecânica no ponto A ou vice-versa. Então, a energia que foi perdida durante o troço será igual à energia mecânica que nós tínhamos no início menos a energia mecânica que nós temos no ponto B. Então, desta forma, nós determinamos a energia mecânica que foi perdida durante o troço. A energia mecânica que foi perdida durante o movimento do corpo da posição A para a posição B representa o trabalho que foi realizado pela força de atrito. Ou seja, o trabalho realizado pela força de atrito é exatamente igual à energia que foi perdida durante o movimento do corpo do troço A da posição A para a posição B. Então, espero que tenham percebido muito bem o conceito de energia mecânica, o princípio de conservação da energia mecânica e como é que nós fazemos para determinar esta energia mecânica, como é que nós determinamos, como é que nós fazemos para aplicar o princípio de conservação de energia mecânica na análise de exercícios concretos. Atenção que o trabalho realizado pela força de atrito, tal como já tínhamos dito, é igual à energia perdida durante o movimento do corpo da posição A para a posição B. Esta energia mecânica é calculada, ou seja, a energia perdida durante o movimento do corpo de A para B é igual. A energia mecânica é calculada como sendo a soma da energia cinética no ponto A pela energia potencial no ponto A menos a soma da energia cinética no ponto B mais a energia potencial no ponto B. Então, da mesma forma, é importante identificarmos os tipos de energia que nós temos em cada uma das posições. E isso faz-se da mesma forma como foi explicado neste pequeno exemplo que nós temos aqui de um corpo que colide com uma mola. Espero que tenham percebido muito bem a questão do princípio de conservação de energia mecânica. O nosso vídeo termina por aqui. Até a próxima aula, em que nós vamos resolver alguns exercícios relacionados com o princípio de conservação da energia mecânica. Caso tenha gostado do nosso vídeo ou da nossa aula, não se esqueça de deixar o seu like, deixar nos comentários sugestões e críticas para o canal e não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado, até o próximo vídeo.